Olá, meu querido, prazer em revê-lo, professor Paulo Roberto, matemática, 8º ano. Espero que você tenha resolvido a nossa tarefa de casa, né? Vamos corrigir? Preste bem atenção na resolução, né? Se você tiver alguma dúvida, pare o vídeo, olhe, veja o que você fez, veja o que você está vendo na correção para ver se bate aonde você errou. O importante não é só acertar, o importante é perceber aonde errou, né? Então, se você acertou, ótimo, maravilha, né? Excelente se você acertou tudo. Se você perceber no final da correção que acertou tudo, é uma maravilha. Agora, se você errar, o importante não é só copiar de novo, o importante é perceber aonde errou, aonde que você trocou um detalhe, aonde que você esqueceu o outro e o que levou a esse erro, ok? Então preste bem atenção que a gente vai resolver com calma para que você possa entender. Então vamos lá. O que nós tínhamos na nossa aula anterior como tarefa, né? Nós tínhamos aqui duas figuras geométricas, né? Eu não sei se é um quadrado, também não posso afirmar nada, né? Lembrando que é uma expressão algébrica, eu só saberia se isso é um quadrado se essa medida aqui fosse 11. Como eu não conheço os valores de A e não conheço os valores de B, eu não posso afirmar nada. Então, não sabendo que é um quadrado, eu vou tratar como retângulo, né? Eu vou considerar que as dimensões são diferentes, até porque elas, para o nosso caso aqui, elas são. Eu não sei o valor de A, não sei o valor de B, então eu considero diferente, né? Então vamos lá. Eu quero saber perímetro. Lembre uma coisa, quando eu falo de perímetro, eu estou falando da soma dos lados, né? Então a minha primeira figura, vale você lembrar que este lado aqui é igual a esse. E este lado aqui é igual a esse. Então, na verdade, eu tenho lá, se eu considerar, vamos considerar uma soma no sentido horário ali. Eu teria um lado, que eu vou chamar de lado 1, que vale 11, né? Nesse caso, nós não estamos atribuindo unidade de medida, então a gente chama de 11 unidades de medida de comprimento, né? Eu não sei qual é a unidade, pode ser metro, centímetros. Eu tenho um lado 2, onde existe uma expressão algébrica ali, que é A mais B, mais 3. Então esse seria o meu lado 2, né? E na sequência, se eu for no sentido horário, lado 1, lado 2, o lado 3 seria 11, então eu teria aqui, o lado 3 ele é igual ao lado 1, então o meu lado 3 seria 11, e por último, o meu lado 4 seria igual ao lado 2, né, ao correspondente ali em cima, que seria A mais B mais 3. E aí eu vou fazer uma soma, eu vou calcular o perímetro. Então, para eu resolver essa soma, eu vou fazer o seguinte. Eu poderia fazer de duas formas, né? Eu poderia somar simplesmente todo mundo, né? Mas eu poderia ganhar um tempo se eu percebesse que eu tenho dois lados iguais. Então, na verdade, eu faria 2 vezes 11 mais. Aí, eu já somei o lado 1 e o lado 3. Como o lado 2 e o lado 4 são iguais, eu teria aqui mais 2 vezes. Aqui sim você tem que ter um cuidado muito grande. Sempre que nós vamos multiplicar uma expressão algébrica por um número, né, eu tenho que abrir parênteses, por quê? Porque toda a expressão está sendo multiplicada. Então aqui seria, no caso, A mais B menos 3. Se eu não abrir parênteses, o que vai acontecer? Eu vou esquecer que esse 2 multiplica toda a expressão. E eu vou acabar multiplicando somente o A. Esse é um erro muito comum, né? Um erro de desatenção, a gente às vezes não está atento ali, mas que vai levar a um erro até o final. A gente vai carregar esse erro até o final e vai errar a questão. Então, 2 vezes 11, 22, mais. Aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, né? Eu vou multiplicar o 2 por todos os elementos que estão dentro do parênteses. Então, eu teria lá 2 vezes A, mais 2 vezes B, mais 2 vezes menos 3, menos 6. Agora veja uma coisa, eu não terminei ainda a expressão algébrica que vai determinar o perímetro dessa figura. Para eu terminar, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou deixar aqui 2A mais 2B, aí 22 menos 6, né? 22 menos 6 é 16, então mais
16. Tá aí. Ok? Uma outra coisa que eu quero já começar a treinar com você. Eu poderia colocar aqui o 2 em evidência. Eu poderia dizer que essa expressão é 2 que multiplica A mais B mais 8. Também é uma forma de representar. Beleza? Vamos agora então para a letra B. Dá uma lida ali na letra B, lembra o que você fez aí, enquanto eu apago aqui para a gente poder dar sequência. Ok, vamos lá? Então, o que ele fala na letra B? Na letra B ele quer saber o perímetro e acontece a mesma coisa, né? Só que aqui, observe que a letra é a mesma. Então, ao somar esses valores aqui, eu posso encontrar um único valor. Aqui também eu tenho a mesma letra. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro somar esses dois valores aqui para encontrar o lado que está ali, aquele primeiro lado. Aí a outra expressão eu deixo do jeito que está. Então, aquele lado ali, que eu vou chamar de lado 1, como é que seria a expressão desse lado? Eu tenho lá 2w sobre 4 mais w. Veja, na verdade aquele 2w sobre 4 eu posso simplificar. Primeira coisa que eu posso fazer aqui é simplificar por 2. Eu divido em cima e embaixo por 2, aqui fica 1, aqui fica 2. Então fica w sobre 2 mais w. Lembre que quando eu vou somar uma fração a um número inteiro, eu vou tirar o mínimo. O meu mínimo aqui seria o mínimo entre 2 e 1. Lembre-se que aqui eu tenho o elemento neutro da divisão, que é 1. Então o meu mínimo aqui ficaria 2. 2 divididos por 2 é 1. 1 vezes w, w. Mais 2 divididos por 1 é 2. Vezes w, 2w. Então, na verdade, aqui eu teria 3 vezes w sobre 2. Esse daqui passa a ser agora o lado 1. Então, o meu lado 1 aqui é 3w sobre 2. Agora, o que vai acontecer? Nós já vimos na situação anterior que este lado aqui é igual a esse. Então, eu vou multiplicar por 2. Eu vou pegar aqui 2 vezes o 3w sobre 2, né? Aí, no caso, o que eu estou fazendo? Eu já estou somando este lado com esse lado aqui. Para fechar o perímetro, eu vou somar o de cima com o de baixo. Então, mais 2 vezes 3w mais 5, ok? Então, primeiro o que eu posso simplificar aqui, eu posso simplificar o 2 com o 2. Então, ficaria lá 3 vezes w. Mas, ali eu sou obrigado a aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 seria 6w, mais 2 vezes 5 seria 10. Ok? Então, agora, para finalizar, eu posso juntar aqui 3w com 6w, eu teria 9 mais 10. E nós encontramos agora a expressão literal que determina o perímetro dessa figura. Basta agora eu saber o valor de w. Ou seja, se alguém chegar para mim e dizer, ó, Paulo, w vale 2. Eu faria 9 vezes 2, 18, mais 10, 28. Ok? Vamos agora para um próximo exercício para a gente resolver aqui. Agora tem o seguinte, né? Na aula passada, quando eu passei esse exercício para você, lembra que aquele lado ali, faltou agora na nossa figura, ele vale 4. Então a gente já tem, se você olhar aí nas suas anotações, a gente já tem um valor ali que é 4. Eu vou reproduzir o desenho aqui para você lembrar, né? Então nós temos lá, temos um retângulo aqui, né? Eu não sei se é um quadrado, então eu tenho que chamar de retângulo. Aqui vale 4, aqui vale 3e nós temos aqui 2f. Aí, olha o que ele pergunta. Ele quer saber qual é a expressão algébrica que representa a área total, né? Veja, como eu não sei se é um quadrado, eu vou considerar que é a área de um retângulo. Essa área é base vezes altura, né? Então, a minha base é essa soma aqui, seria essa base aqui, esse lado é igual. Então, eu teria lá
uma área que é a base, eu não posso esquecer de deixar entre parênteses, 3e mais 2f vezes 4. Se você tiver um pouco de dificuldade de aplicar a propriedade distributiva colocando 4 aqui, lembre-se que a ordem dos fatores não altera o produto. Você poderia colocar o 4 aqui na frente que ficaria no mesmo. Então, aplicando aqui, eu teria 4 vezes 3 e mais 4 vezes 2f. Então, a minha expressão algébrica ficaria 4 vezes 3, 12e, mais 4 vezes 2, 8f. Então, esta expressão aqui vai determinar a área em função do e e do f. Lembrando que, como é área, a unidade aqui vai ser unidade de medida de área, né? Eu não estou atribuindo uma unidade, então eu considero que é uma unidade genérica de área. Agora nós temos aí uma última situação, né? Que também trata do contexto, dê uma lida ali, para que a gente possa resolver. E ele fala o seguinte, vamos lá. Olha lá. Ele diz assim, sabendo que G e H têm medidas inteiras, né? Significa que tanto G como H são valores inteiros. Quais são as medidas para que a área da figura a seguir tenha 48 unidades quadradas, né? Ou seja, uma unidade de medida quadrada, metro quadrado, centímetro quadrado e assim por diante. É uma área. Se é uma área, eu vou considerar que esta área seria base vezes altura, né? Então, a minha área aqui seria, a base é a expressão algébrica que determina a soma de 2G mais 3H. Então, eu teria lá 2G mais 3H e a minha altura é 6. Agora ele está impondo um valor. Ele diz que essa área ela tem que ter 48 unidades quadradas. Então, eu já tenho um valor aqui para a área. 48 é igual 2G mais 3H vezes 6. Observe uma coisa, esse 6 está multiplicando. Para eu isolar essa expressão, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter lá 48 divididos por 6 é igual a 2G, agora eu não preciso mais do parênteses, mais 3H. 48 por 6 é 8. Então, observe a situação. Eu cheguei a essa relação aqui. 8 é igual a 2G mais 3H. Olha, se nós analisarmos do ponto de vista de sistema de equações, eu tenho, na verdade, uma equação e duas incógnitas. Eu não teria como resolver a não ser por estimativa. Então, eu tenho que fazer uma estimativa, lembrando que G e H são medidas inteiras, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atribuir 1 para os dois. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, não dá. Eu vou continuar mantendo o 1 aqui. Então, ficaria assim, o G valendo 1 e agora eu vou fazer o H valer 2. Querido, é tentativa mesmo, eu tenho que tentar, só que lógico, eu sei por estimativa que G e H não são valores muito elevados, porque mesmo multiplicando por 2 e somando aqui com o triplo de H, eu tenho o valor 8. Então eu não posso ter aqui no lugar de G 4, porque já daria 8. Então o G tem que ser menor que 4. Eu não posso ter aqui, por exemplo, 3, porque já daria 9. Então o H também tem que ser menor que 3. Por isso que eu continuei com 1 e adotei 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Ok. Então, por estimativa, o G vale 1 e o H vale 2. Daí, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6. Ok, meu querido? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha acertado, né? E se não acertou, corrija, veja o que você errou, para que a gente possa dar sequência e você aprender cada vez mais. Vou deixar agora 3 exercícios para que você possa praticar em casa e a gente daí corrige na próxima aula. Temos aí um exercício que vai tratar do grau do monômio, a gente já vai, né, lembrar como é que eu determino o grau. Aí nós vamos calcular a multiplicação entre esses monômios, que seria o nosso primeiro, o segundo e terceiro exercício.
E no último aí um terceiro exercício que vai lidar com um monômio aonde eu tenho que descobrir em função da adição, multiplicação e subtração ali para chegar a um valor conhecido. Para ver o que está acontecendo aqui, se é uma multiplicação, se é uma adição ou se é uma subtração. Beleza, meu querido? Até um próximo encontro e a gente corrige aí a tua tarefa. Um abraço e bom estudo.